Bom, galera, teve um corte no meio do nada aí porque eu fiquei sem bateria e nem percebi. Me empolguei aqui com vocês. Achei que tava com o celular carregando, tava na tomada, tava no celular, não tava na tomada. Então a bateria foi pro beleléu, mas estou aqui novamente com toda a bateria do mundo. Falávamos então sobre a SEI, na verdade, né? A SEI. O que vem a ser essa SEI? É uma sigla, como eu estou falando para vocês, que ela vai falar sobre os estados independentes, economicamente independentes. Por quê? Porque, diferente da União Soviética, que centralizava tudo em Moscou, e Moscou mandava em todos os países soviéticos, nesse processo de partilha, não. A Rússia ela vai ter as indústrias centralizadas, mas vai ter autonomia para negociar com todo mundo. Tal como, na verdade, a SEI serão o quê? Serão esses pontos de negociações, serão esses países dentro desses blocos especiais dentro da União Soviética, que é a antiga União Soviética, desculpa, da atual Rússia, que pode negociar entre elas e negociar também com a própria Rússia, para poder ascender essa economia russa. Porque lá na região na Rússia, na região de Moscou principalmente, era tudo centralizado ali no período da Guerra Fria, no período do socialismo. As indústrias estavam em Moscou, por exemplo, o poder político estava dentro de Moscou também, para gerir todos os blocos da União Soviética. Então, quando houve a queda do Muro de Berlim, quando, na verdade, a Guerra Fria acabou e a Rússia surgiu junto com a SEI, o que aconteceu? Houve essa fragmentação dos países soviéticos, onde eles tiveram independência para poder estar entre eles também negociando, criando seus próprios polos industriais. Eles começavam a criar, a Rússia já tinha. Eles precisavam de produtos, de bens duráveis. A Rússia já podia produzir e vender para eles, por exemplo. Então, olha que prático, que interessante que era, na verdade. Países começando um processo de industrialização capitalista e no caso, Moscou já tendo isso pré-construído, já tendo isso já pré-caminhado por conta de toda a sua herança da Guerra Fria, por conta de toda a sua herança socialista. Então, ficou muito mais fácil para ascender a Rússia dentro desse período, até a sua importância dentro desses blocos econômicos. E, lógico, sucessivamente acontecerão o quê? Quando o mundo todo tornou-se capitalista? A formação de blocos econômicos. Página 72, por exemplo, estamos aqui, ó. Características da nova ordem mundial. No caso, o mundo agora vai ter uma nova ordem. Nós tínhamos antes a divisão entre leste e oeste, agora vamos ter uma divisão um pouco mais clara, né? Que vai ser norte, no caso, os países do norte são desenvolvidos, são ricos, e nós, aqui, os países do sul, já somos países mais pobres. Então, o que acontece? Essa multipolaridade do mundo, esse mundo bipolar, né? Multipolar, na verdade, né? Porque o Polo Norte, países ricos desenvolvidos, o Polo Sul, no nosso caso aqui, né? Eles entendem abaixo do Equador, mas não necessariamente estão abaixo. Os continentes da América do Sul, o continente africano, o continente asiático, todos formados por países subdesenvolvidos. Então, todos os países ao sul, com exceção da Austrália, serão considerados países pobres ou países subdesenvolvidos. Mercado consumidor, na verdade, para produtos capitalistas da América do Norte, para produtos que provêm de outros países desenvolvidos, como no caso da Europa também. E está lá ao norte também nós temos a Rússia, que está começando a tatear um processo de crescimento capitalista também, está se estruturando para isso. Na base, qual que é a base da sua estruturação? Novamente, os países soviéticos pouco desenvolvidos, pouco industrializados, que tem como mercado, o mercado econômico, a própria Rússia. Então, isso facilitará muito esse processo de crescimento russo nesse período. E é lógico que dentro desse período nós vamos ter também, aqui na página 72 ainda, um mapa que quero que vocês acompanhem, por favor, no material de vocês. Dos países verdes são os países do sul, como eu coloquei para vocês, subdesenvolvidos, e os países roxos, os países do norte, que são os países desenvolvidos. Mosaico esse que não teve tanta diferença nos dias de hoje. Olha só, estamos falando de um período no final da Guerra Fria. E ainda hoje, se você observar, o mundo permanece quase com essa mesma estruturação, onde nós temos os países desenvolvidos no continente europeu, nós temos os países dentro da Ásia, o único desenvolvido será o Japão, no caso. E aqui no sul, no hemisfério sul, o único país desenvolvido que nós temos será a Austrália. Então, essa divisão multipolar que foi criada no final da Guerra Fria, não vou dizer que ela se aplica totalmente nos dias de hoje, mas ela é muito fácil de ser assimilada, porque não mudou muito daquele período para os dias de hoje. E é lógico que, nesse contexto todo, nós vamos ter, por exemplo,
todo um processo ainda de uma herança, estou aqui avançando na página 73 e 74, uma herança desse conflito que teve na Guerra Fria, que era o quê? Aquela crise que havia entre os países capitalistas e socialistas em relação ao fim do mundo, em relação a bombardeio a qualquer instante, toda aquela pressão que existia no mundo realmente dentro desse período. E é lógico, nesse período nós vamos ter, por exemplo, a criação da ONU, olha só. E a ONU ela foi criada nesse contexto também, até para manter a paz mundial, para manter esse processo dessa multipolaridade do mundo um pouco mais harmônica, sem aquela tensão que aconteceu no período da Guerra Fria, por exemplo, onde não se sabia em que momento aconteceria uma explosão nuclear e o mundo todo deixaria de existir, por exemplo. Aqui na apostila tem até a parte da curiosidade que eu quero que vocês leiam depois na casa de vocês, que fala sobre a Organização das Nações Unidas, criada em 24 de outubro de 1945. Porém, ela só foi efetivada, só teve uma real participação mundial após o final da Guerra Fria, quando criou-se uma diplomacia maior entre os países. Antes disso, ela não tinha tanto enfoque, não tinha tanto respeito, vamos dizer assim, pelas grandes potências mundiais. Ela era vista, respeitada, mas hoje ela se faz mais presente do que naquele período. Por isso que eu falei para vocês, a criação mais efetiva da ONU a partir do final da Guerra Fria, quando o mundo ficou mais diplomático, quando houve, na verdade, esse pré-começo de globalização, onde, na verdade, o mundo começou a se entender economicamente mais prático em alguns aspectos. Mercado produtor, mercado consumidor, todo mundo capitalista, todo mundo amiguinho. Mas uma certa tensão ainda, que existe até os dias de hoje, herança da Guerra Fria. Aquilo que eu falei em sala de aula, por exemplo, em relação às duas Coreias, tanto a Coreia do Norte como a Coreia do Sul. Ou até hoje nós temos a relação um pouco mais delicada quando se trata de Rússia e Estados Unidos da América, por exemplo, e blocos econômicos também. Então tudo isso, na verdade, são heranças que eles carregam desde o período da Segunda Grande Guerra, desde o período da Guerra Fria, por exemplo, até por conta de divisões de ideais, né? Como nós vimos, a Guerra Fria foi uma guerra de ideais. Então se tinha um ideal, se tinha um contexto, algo além do vencer uma guerra que não houve um disparo de bala de festim, por exemplo. Uma guerra que não houve disparo de bala. Imagina só. O quanto, na verdade, isso era muito mais íntimo de cada pessoa. Mas, dando seguimento aqui, agora na página 75, vamos falar agora dessa nova hierarquia de multipolaridade do mundo. Nós temos o mesmo mapa que vocês observaram na página 72, aqui na 75, novamente, como falei para vocês, muito nítido nos dias de hoje. Os países ao norte, todos desenvolvidos, nessa divisão desse mapa aqui, nessa regionalização, na verdade, né, do mundo, norte e sul. E os países do sul, todos subdesenvolvidos, com exceção da Austrália. Então, o continente sul-americano formado por países subdesenvolvidos, o continente africano 100% formado por países subdesenvolvidos, e aqui no hemisfério sul, o único país que nós podemos considerar desenvolvido será, na verdade, a Austrália. E é lógico, quando houve esse processo dessa unificação do mundo dentro de um único sistema, já estou na página 76, nós tivemos também um processo de um choque cultural, um choque de civilizações, inclusive. Como é que nós entendemos esse processo de choque cultural ou choque de civilizações? Presta atenção na página 76, do primeiro parágrafo. Esse território foi elaborado por Samuel Huntington, que afirma que o mundo atual possui novas diferentes civilizações.